16h01 agora, perdoe-me este pequeno atraso. Um antropólogo no Xingu. Um antropólogo que estudava a vida dos índios conheceu em uma de suas viagens uma tribo do Alto Xingu, onde passou algum tempo observando os costumes daquela gente. Certo dia, acordou com uma música suave que a tribo cantava ao redor de uma criança nascida naquela madrugada. Ao indagar sobre a melodia, foi informado de que aquela canção tinha sido composta pelos pais da criança como um presente para ela e que seria usada em todos os momentos significativos de sua vida. O antropólogo pôde observar que realmente a música acompanhava os membros da comunidade, sendo cantada em datas festivas, em aniversários, maioridade, casamentos, competições esportivas. Ela era usada para incentivar, para dar força ao comemorar os momentos significativos de cada um, tornando-se assim uma espécie de identidade ou marca registrada. Ela também era usada nas ocasiões em que um índio se desviava de seus valores, cometendo delitos como uma forma de chamá-lo de volta para suas origens. Um dia, o pesquisador observou uma índia sentada à beira do rio, cantando uma mesma canção insistentemente. Ele se aproximou dela e perguntou sobre a melodia. "Essa é a sua música favorita?", disse ele. E ela então respondeu: "Não." Estava com os olhos cheios de lágrimas. "Esta é a música de meu filho. Estou cantando para que ele nunca esqueça suas origens, pois irá passar um tempo longe da tribo." Depois de conversar por mais alguns instantes com aquela mulher, o antropólogo ficou sabendo que o rapaz iria estudar na cidade dos brancos, onde cursaria uma faculdade para ajudar melhor o seu povo. Entendendo a importância da música para a vida daquela gente, o pesquisador procurou o cacique da tribo e pediu-lhe que fizesse uma canção para ele. Depois de alguns dias, quando o antropólogo participava de uma competição esportiva com os homens da tribo, no momento em que, exausto, pensava em desistir, o cacique começou a cantar uma linda canção, sinalizando que aquela era a sua música. Era uma canção que falava de força e esperança. Ele ficou tão emocionado que recuperou as forças físicas e conseguiu chegar ao término da maratona. Era este o sentido que a música tinha na vida de cada índio: servir de motivação para superar obstáculos. No dia que aquele antropólogo se despediu da tribo, os índios se reuniram em torno dele e cantaram sua canção. Foi algo emocionante e que ele nunca mais esqueceu. Aquela melodia passou a fazer parte da sua identidade, servindo-lhe como alavanca nos momentos em que se sentia cansado ou desmotivado por algum motivo. Meu irmão e minha irmã, a gente pode dizer como são ricas as experiências dos filhos de Deus. Em cada cultura, em cada lugar, em cada família. Como são ricas as experiências que aprendemos com papai, com mamãe, com a nossa família, naquele nosso interior. E também as que a gente faz hoje aqui, na nossa vida atual. As melhores, mais significativas, mais importantes experiências e aquelas que nos fazem levantar, recuperar as forças mesmo quando a gente acha que não tem mais. São essas experiências que a gente aprendeu com as pessoas que mais nos amam. Você sabe quem é que mais te ama?
quem mais te amou? Quem foi que mais fez por você? Pensando nessas pessoas, nós vamos nos recordar da canção que nos ensinaram. Que não precisa ter sido uma música, mas nos ensinaram uma canção, ou aquele jeito, aquela palavra, aquele ensino, para que a gente se levante, para que a gente volte atrás de uma decisão mal tomada, mal pensada, para que a gente volte atrás num erro que cometemos. Aquela canção ou ensinamento, palavra, voz forte, de pai ou de mãe. Essa é a canção da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Eu fiquei pensando no mistério que é também cada ser humano. Você sabia que durante a gestação o bebê convive com o som do líquido amniótico da barriga da mãe? Ele vai gravando em sua memória como uma canção de niná. Gente, e é por isso que grande parte das pessoas, ao escutar o barulho da água, sente paz interior. Não sei se já aconteceu com você, quando passou perto de um rio, de um córrego. O som bonito e harmonioso nos causa bem-estar. O canto das aves, o vento, a chuva, a correnteza de um rio em queda d'água, as ondas do mar. Gente, as vozes dos animais, as palavras das pessoas, quando são melodiosas e pacíficas, como nos causam bem-estar? Você sabe por quê? Voltamos àquele líquido, ao barulho, ao som daquele líquido amniótico na barriga da nossa mãe. E falando propriamente da música, ela é tão utilizada hoje na ciência como forma de terapia. E existem até profissionais qualificados com formação acadêmica que usam os sons e as mensagens das músicas para tratar o humor, para equilibrar as emoções de alguém, para restaurar a autoestima. Eu tenho certeza que alguns de nós já escutou até ou já assistiu reportagens mostrando que num ambiente de criação de gado, de aves, se mantiver ali uma música boa, o tempo inteiro, eles engordam mais rapidamente. Sim, é verdade. Meu irmão, minha irmã, neste fato narrado aqui hoje, a música acompanha cada índio em todos os momentos significativos da vida, não é verdade? E principalmente nas ocasiões em que estão cometendo erros ou se distanciando de seus valores. Aquilo que nós acolhemos em nossa alma, como a música da nossa vida, a voz do nosso pai, a voz da nossa mãe, deve também nos servir como referência, apontando a direção correta na hora em que a gente estiver longe da nossa essência verdadeira, na hora em que a gente estiver precisando de paz, quando a gente precisar de contentamento interior. Nós vamos ficando muito rebeldes, a gente vai ficando adulto, a idade vai chegando, a gente começa a falar mais alto, gritar com o pai, gritar com a mãe. Isso aconteceu com todos nós, eu imagino. E acontece com nossos filhos. É preciso a gente entender que o nosso nariz empinado, por achar que a gente sabe das coisas, vai sempre esbarrar lá na frente, numa queda, num tropicão, numa tragédia na nossa vida. E aí nós vamos lembrar de quê? Da música da nossa vida. Qual é a música da nossa vida? Minha mãe sempre dizia isso. Meu pai sempre dizia isso. Bem que minha mãe me ensinou, bem que o meu pai me avisou. E aí, aqueles com quem a gente gritou um dia, discordou um dia, foi rebelde, perdeu paciência, achando que nós é que éramos os entendidos, já sabíamos da nossa vida tudo. Aí a gente vai dizer, eles tinham razão. Eles tinham razão. E eu já escutei tantas pessoas dizer assim, depois que eu me tornei mãe,
Depois que eu me tornei pai, eu dei mais valor ao meu pai, dei mais valor à minha mãe. Que bom! Pelo menos agora você reconheceu isso. Meu irmão, cada um de nós escolhe a canção que mais traduz a sua identidade. Mas eu acho que a essência dessas canções é sempre a mesma. É que a gente descobre que honrar pai e mãe, ali é o segredo da vida. Isso é o referencial nas ocasiões significativas da nossa vida. Já pensou como é ruim celebrar um Natal? Quando a mãe já morreu, quando o pai já morreu? Aquelas datas significativas. Enfrentar aquelas datas importantes sem alguém que a gente perdeu. Tá vendo? Aquelas datas em que a gente precisa de força para superar as dificuldades. Aqueles dias. Quando vem a memória do nosso pai e da nossa mãe, tanto bem nos fez, a gente encontra ou não encontra força para levantar? Eu quero hoje pedir a Deus que eu nunca esqueça da canção da minha vida, das canções da minha vida, das vozes do meu pai. Me lembro até hoje da minha vozinha, que era evangélica, cantando os hinos da harpa da vida dela. Depois que a minha mãe morreu, eu fui criado por ela. Aí fico sempre me lembrando da vozinha dela, já com seus quase 80 cantando, aquela mulher forte, com 80 anos, forte, lá no Nordeste, pessoa com 80 anos, nossa, tá novinha, é assim que eles falam. Tá novinha. Não nos esqueçamos das músicas melodiosas que são as vozes daqueles que mais nos amaram. E eu hoje também agradeço a Deus e peço a você que agradeça comigo pelas pessoas que mais te amaram, que mais cuidaram de você, que mais fizeram por você e que não cobraram nada, viu? Faziam por grande amor, faziam como quem não olha para si e dá tudo de si, que queria ver a gente feliz, crescer, honesto, crescer, pessoa honrada. Não perca sua honestidade não, meu irmão. Não perca sua honestidade. Eu quero falar isso para cada pessoa que é tentada a perder a sua honestidade. Perder a sua honra, perder a sua moral e perder o seu caráter. Não perca, por favor. Teve gente que morreu por você para que você não perdesse, ou para que você tivesse isso em grande valor. Eu estou falando, teve gente que morreu por você, não estou nem falando de Jesus ainda. Mas foi o seu pai, foi a sua mãe, foram os seus avós, alguém que te criou. Ele esperava isso de você. E às vezes a gente se corrompe por tão pouco, jogando fora o sofrimento daquelas pessoas, um sofrimento tão amoroso. Chega uma pessoa casada, não perca a sua honestidade. E se eu falo agora para alguns jovens, não perca a sua honestidade, o seu caráter, a sua vontade de ser de Deus. Não se entregue a uma vida de devassidão, uma vida mundana. Não se entregue. Sofrimento para você é guardar castidade? É isso? Não estou entendendo. Você não sabe o que é sofrimento, então. Difícil para você é guardar castidade? Então você não sabe nada da vida. Sofrimento maior passaram aqueles que mais nos amaram. Passaram por sofrimentos psicológicos, por grandes medos, sem saber se iam conseguir nos criar, nos dar comida todos os dias, nos socorrer na hora de um problema de saúde, quando não tinham dinheiro. Você não sabe o que é sofrer por amor. E está achando aí que manter castidade é sofrimento, é luta? Nós somos inocentes ainda, viu, menino, menina? Muito bobinhos ainda para não saber o que é sofrimento. Não jogue fora o que fizeram por você. E agora eu quero falar de Jesus. Como Ele espera de todos nós. Agora Ele fala para todo mundo. Como Ele espera de todos nós. Mantermos a nossa honestidade, o nosso caráter, a nossa honra e a nossa castidade. Tem muita gente mentindo, caluniando e destruindo vidas de outros.
Não jogue fora o que outros fizeram tanto para que você tivesse. Boa tarde, gente. É assim que começa o programa de hoje. Lá vem o Mestre adentrando, é Jesus.